Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, como é tempo de penitência, arrependimento, conversão, outro capítulo que nos pareceu oportuno comentar é o capítulo 59 do profeta Isaías. Vimos ontem o 58, vamos ver hoje o 59, não inteiro, não se preocupe, em todo caso é curto. Nesse capítulo, o profeta vai comentar, vai falar de parte de Deus o arrependimento de Israel para Israel obter a salvação. Podemos entender exatamente a nossa alma no lugar de Israel, que principalmente atualmente está tão longe de Deus. Diz Deus nosso Senhor: eis que a mão do Senhor não se encolheu para não poder salvar, nem o seu ouvido ensurdeceu para não poder ouvir as nossas súplicas. Deus aqui no primeiro versículo está a dizer que ele jamais, nunca se fechou a alma arrependida. O perdão da parte de Deus só existe uma condição: o arrependimento. Se nós estamos arrependidos, Deus nos perdoa. Sempre. Por isso, o desesperar-se da salvação é um pecado gravíssimo. Não importa o que foi feito, por grave que tenha sido, com as repercussões, às vezes, inconsertáveis das iniquidades que cometemos. Mas Deus perdoa se eu estiver arrependido. É a única condição. Ele não mandou chorar, ele não mandou me flagelar o sangue, não me mandou gritar ou nada, somente o arrependimento, que pode ser interior da alma contrita ou pode se converter em pranto. Arrepender. E é belo da parte do bom Deus. Acaso a mão do Senhor se encolheu para não poder estender a mão? Não encolheu. E nós que, isso aqui é Antigo Testamento, hein? E nós que somos do Novo Testamento, vemos que Deus tem uma mão. Em realidade, duas. As pregadas na cruz, para nos perdoar. As mãos de nosso Senhor, chagadas, gloriosas, desde a sua ressurreição, não se encolheram para nos perdoar, para estender a nossa mão quando estivermos caídos. Nunca. Apesar dos pesares. Apesar das causas ou causa das nossas ou nossa queda. Lá na Capela Sistina, nunca fui, mas vi, tem lá a criação de Adão, pintado de um modo impúdico por Michelangelo, em todo caso, Renascimento, mazela. Mas tem algo profundo nesse detalhe. Quando Deus está criando o homem, Adão, o dedo indicador de Deus está espichado, estirado. E Adão criado tem o dedo levemente encolhido. Deus está com as mãos estendidas para nos levantar. Nós só não alcançamos as mãos de Deus quando nós não espichamos os nossos braços para alcançá-los. Aí o problema é nosso, e não omissão ou desistência da parte do bom Deus para com as nossas almas. Porque não existe, Deus não desiste de nada e de ninguém. As que estão no inferno estarão é porque quiseram estar lá. Não foi por falta de misericórdia e de bondade de Deus para com elas. E aí vai dizer, acaso nem o ouvido de Deus se ensurdeceu para não ouvir as nossas súplicas? Inclusive, em estado de pecado, sei
que ando disseminando por aí que quem reza em pecado, a oração não vale nada. Não é bem assim que funciona. Isso é um erro. Como que eu vou me arrepender e rezar um ato de contrição se não vale nada, porque o ato de contrição é um pecado? Sendo que ele é um meio para obter o perdão. As nossas orações em pecado, em estado de pecado mortal, não têm méritos, assim como as nossas boas obras. Se eu dou uma esmola em estado de pecado, eu não tenho mérito para o céu. Se eu rezo em estado de pecado, não tenho mérito, porque as minhas boas obras estão mortas pelo pecado. Mas tem a disposição de sair do pecado. Por isso, estando em pecado, se tivermos essa infelicidade, que Deus nos livre, dou esmola. Por ela eu vou sair do pecado. Se estou em pecado, eu rezo. Por estas orações eu vou sair do pecado. E o ouvido de Deus não fica surdo ao pecador que clama. É só olhar o alto da cruz. Dimas, pelo amor de Deus, bandido, ladrão, sentenciado justamente. E ouvimos o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele estava arrependido e ele mostrou o seu arrependimento falando com Nosso Senhor. Os senhores se lembram? Gestas lá, falava, se és Deus, vamos descer daqui, nos livre disso, etc. E Dimas vai dizer, não, nós padecemos o que merecemos por nossos crimes, mas este nada fez. Ele confessou ali a inocência, a fé e a inocência, a fé em Nosso Senhor e a inocência de Nosso Senhor. Ele estava em estado de pecado, era um ladrão, hein? Pecado mortal, para ser sentenciado à morte. E ele obteve o quê? A sua canonização feita por Nosso Senhor do alto da cruz. Então, se a oração do pecador não vale nada, não serve para nada, a Sagrada Escritura e a tradição da Santa Igreja nos provam o contrário. Os ouvidos de Deus não ficam surdos às nossas súplicas, mesmo que estejamos em estado lastimável de pecado. Segue o bom Deus dizendo, mas são as vossas iniquidades que puseram uma separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados são os que lhe fizeram esconder de vós a sua face para não vos ouvir. Então, enxergamos a Deus com a nossa miopia pecaminosa, não vamos ver a mão de Deus. Parece que ela está longe. E não está. A face de Deus está nos olhando, esperando que a nossa se ruboreça, pelo menos, de arrependimento e vergonha de nossas iniquidades. Mas nós não vemos a face de Deus. O pecado coloca uma cegueira. E aí não enxergamos a Deus que está tão perto de nós, porque a nossa iniquidade nos deixa cegos. Nos paralisa para não espichar nossas mãos e abraçar as de Deus e nos levantar. Porque vossas mãos estão manchadas de sangue, diz aqui o profeta, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam a mentira, e a vossa língua profere a iniquidade. Não há quem invoque a justiça, não há quem julgue segundo a verdade, mas confio no nada. Esse nada se chama ego. Nós confiamos em nós. Nós achamos que vamos nos arrepender quando quisermos. Não é só isso, é uma parte. Então esse nada, ou seja, confiamos no nada. Nada somos nós. Nada que somos. E dizem vaidades, eles conceberam o trabalho ou o dano do próximo e deram à luz a iniquidade. Fizeram abrir ovos de áspides e teceram teias de aranhas, enciladas ao próximo. O que quer comer destes ovos morrerá, e aquele que se chocar será um basilisco. As suas teias não servirão para vestido, nem eles se cobrirão de suas obras. As suas obras são obras inúteis, e nas suas mãos está sempre uma obra de iniquidade. Então, quando temos o pecado em nossas mãos, só vamos poder estender o braço a Deus se largarmos do pecado de nossas mãos. Dois corpos não podem estar no mesmo lugar. É impossível. Se eu tenho a mão ocupada, tenho que soltá-la para estendê-la para levantar alguém. E as nossas não poderão abraçar, segurar as de Deus enquanto estiverem no pecado.
Seus pés correm para fazer o mal e apressam-se para derramar o sangue inocente, e os seus pensamentos são pensamentos inúteis. A desolação e a ruína encontram-se nos seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. As suas veredas são tortuosas, todo aquele que anda por elas ignora a paz. A paz, senhores, dizia Santo Agostinho, definindo-a, é a tranquilidade na ordem. Nós não temos paz interior quando não tivermos a ordem interior. Nós não vamos ter paz dentro de casa enquanto nossa casa não estiver ordenada segundo Deus, seja a ordem exterior, disposição das coisas, seja a ordem interior, a relação pacífica com os demais. E a nossa alma não estará em paz com Deus enquanto ela não estiver em ordem segundo Deus. Por isso, caminhos tortuosos, ciladas aos demais, e achamos que Deus nos perdoa, nos entregamos ao pecado, traz pecado, nos afastamos de Deus e falamos Deus está longe, quando nós que nos distanciamos do bom Deus, e não Deus de nós. Jamais Deus se afasta daqueles que querem estar com Ele. Aí agora a segunda disposição de alma, depois dessa acusação vinda de Deus. Israel arrependido confessa suas faltas. Devemos então, a mesma disposição, ouvir as sentenças de Deus, que não são para nos deprimir, são para nos exortar a sair do ledo engano das nossas sabotagens no caminho da salvação. Por vossa causa se afastou de nós o juízo reto, e não nos abraçará a justiça. Esperávamos a luz, e eis que não houve mais do que trevas. A claridade e andamos às escuras. Isso faz lembrar as palavras dos padres do Concílio Vaticano II. Depois de destruírem a igreja, vai dizer um homem muito infeliz chamado Paulo VI, Montini, nós esperávamos uma primavera na igreja. Não, fizeram o deserto na igreja e esperavam uma primavera. Destruíram tudo esperando ventos agradáveis, à sombra de nada que deixaram em pé de Deus. A mesma coisa nós fazemos. Nós achamos que vamos ser felizes, traçando planos, cheios de egoísmo, cheios de uma vontade própria desordenada, de vaidade e de orgulho por todos os meios, e que vamos ser felizes assim jamais. Nunca vi, nunca verei um egoísta, um orgulhoso, um soberbo, um vaidoso feliz. São as almas mais frustradas que existem na face da terra. Mas aqui o que acontece? Israel confessa, achávamos que seríamos felizes. Achávamos, mas a realidade provou o contrário. E hoje nós, com uma deficiência intelectual do século moderno, nós nos sabotamos. Mesmo que a realidade diga, você vai quebrar a sua cara, você vai se condenar, você vai estragar a sua família, vai perder boa relação com o próximo. Seguimos fazendo o erro. Seguimos ali como que suicidas da nossa própria vida eterna. É uma obstinação isso. Desde uma enfermidade na alma a um problema na mente. Porque devemos aprender com as surras da vida e não repetir essas coisas. E hoje o homem não está disposto a aprender, segue persistindo nos erros que estão destruindo a si e aos seus. Andamos como cegos, confessa Israel, apalpando as paredes e como se não tivéssemos olhos, fomos pelo tato. Tropeçamos em pleno meio-dia, como se estivéssemos nas trevas. Estamos na escuridão como mortos. Ou seja, está reconhecendo que sem Deus, mesmo que aparentemente baixa ilusão do pecado do diabo, tudo pareça bem, mas diante da luz da verdade suprema, tudo está errado, então reconhecemos nossas trevas e que tropeçamos ao meio-dia, quase ao raiar deste sol fortíssimo. Enxergando e tropeçar é grande descuido ou grande descaso.
Todos nós rugimos como ursos e meditando em nossos pecados, gememos como pombas. Esperamos a justiça e não aparece a salvação e ela afastou-se de nós. Porque as nossas iniquidades, ó Senhor, multiplicaram-se diante de ti e os nossos pecados dão testemunho contra nós, porque nossos crimes nos são presentes e conhecemos bem a nossa iniquidade. Fala em primeira pessoa. Cada um reconhece a sua própria. É outra dificuldade da enfermidade moral do homem moderno. A culpa é do concílio, a culpa é do século XXI, a culpa é da modernidade, a culpa é dos meus pais, a culpa é da professora, a culpa é da escola, a culpa é do meu irmão, a culpa é de todo mundo, menos minha. Somos inocentes. Não, a culpa é nossa. Por isso no Confiteor dizemos o quê? Minha culpa, apontando para nós, minha máxima culpa. Não há arrependimento sincero quando nós transferimos, terceirizamos a culpa. Porque se a culpa é do outro, quem tem que vir chorar e se arrepender é o outro, não eu. Aqui mostra que, apesar dos pesares, da obstinação no pecado, quando Israel se apresentou diante de Deus e enxergou a si mesmo como ele estava, desgraçadamente encontrado diante de Deus. É a mesma disposição de alma nossa. Nós devemos chegar a nos confessar os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas iniquidades. E temos que nos enxergar, senhores. Modernamente, existe uma cegueira gravíssima de cada um saber o que é, tanto do bem que faz, como do mal que tem feito também. Não há ninguém que seja incapaz de fazer uma boa obra. Não existe. E também não há pessoas que não cometam pecados morando debaixo desse céu, neste mundo que vivemos. Então, enxergar a si tal qual Deus nos enxerga e nos conhece. Aí o nosso arrependimento será assim, das minhas culpas, e não da dos outros, das minhas, das nossas culpas. Pecamos, diz aqui Israel, e mentimos contra o Senhor. Voltamos as costas para não irmos após o nosso Deus, para proferirmos a calúnia e a violência, concebemos e fizemos sair do nosso coração palavras de mentira, e retirou-se o juízo reto, e pôs-se longe a justiça, porque a verdade caiu por terra sobre a praça pública, e não pôde ali entrar a equidade. E a verdade foi posta no esquecimento, e o que se retirou do mal foi exposto à presa. Então, senhores, a mesma disposição. Todos nós podemos dizer que conhecemos a verdade, uns mais, outros menos. E todos nós temos uma consciência que é juiz das nossas obras. Então, não posso falar, eu pequei porque eu não sabia. Tem detalhes do não sabia que podemos conceber e instruir, sim, mas sabemos que há um juiz que lá diz isso aí está errado. Já não formamos nossa consciência à luz da verdade. E pior, existe aqueles, em número considerável, que preferem ignorar a moral para não ter que ser sentenciado por esta juíza com o martelo em mão, dizendo que pecaste. Essa ignorância é viciosa, viciada, pecaminosa. Assim que o conhecimento da verdade, da moral, da doutrina, fará com que tenhamos também um arrependimento cada vez mais sincero das nossas infrações. Então, senhores, é tempo disso, de conversão, é tempo de mudar mesmo de vida e plantar na quaresma para cultivar durante o ano e colher na próxima quaresma e fazer outra plantação de virtudes. Não é um mero simbolismo de comemorar ou se unir ao fato de Nosso Senhor ter tido 40 dias cara a cara com Satanás sendo tentado no deserto. Não é só isso. Também no deserto do nosso recolhimento, cara a cara com o diabo, cada um com seu combate,
dar o espaço a Deus e não deixar que esse infeliz derrotado nos seduza para o caminho da perdição. É tempo de ter grande preocupação com a salvação da nossa alma. Então é tempo de arrancar todo o capim, toda a ruína da nossa alma e ali, com a graça do bom Deus, que tem as suas mãos estiradas para nos levantar, abraçar as mãos de Deus e enfrentar o resto do ano que vier com suas batalhas, dificuldades e o que for. Quem está seguro nas mãos de Deus não conhece o fracasso, a derrota, o desalento, o desespero. Então, senhores, com a graça do bom Jesus, com muita confiança, mãos ao arado, arando a nossa alma para que tenha uma bela plantação de virtudes muito agradáveis aos olhos do bom Deus. Em tudo isso, a Santíssima Virgem, Nossa Senhora, neste tempo, a advocação mais conveniente é Nossa Senhora das Dores, que tampouco desiste de nós, mesmo que este crime seja dos hebreus e dos nossos pecados, ela nos ama e jamais deixou de derramar lágrimas para regar nossas almas que não choram. Jamais deixou de rezar por nós, nossas almas que estão em deficiência de oração. Então tenhamos grande confiança na Santíssima Virgem, peçamos a ela no seu coração imaculado que nos conceda a graça do arrependimento, a começar reconhecendo as nossas próprias culpas e emendá-las. E a partir disso, estar sempre com bom Deus, sempre cada vez mais intimamente com Deus, cada vez mais crescendo na virtude, nas virtudes tão exigidas pelo bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.